Nesse vídeo, eu quero que você compreenda e comece a praticar a habilidade de perceber a diferença entre as experiências sensoriais, ou seja, aquelas captadas pelos nossos sentidos primários, audição, gustação, olfato, paladar, visão, ou seja, aquilo que eu estou vendo agora, aquilo que está me encostando agora, das experiências da nossa mente e também, ou melhor, principalmente, perceber como você se sente ao se afastar de experiências mentais desagradáveis ou de se aproximar daquilo que é importante para você. Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo um link onde você vai encontrar um arquivo de apoio. É um arquivo em PDF, um gráfico para você preencher e a gente começar a treinar. Ele vai te auxiliar na prática do que a gente vai chamar de flexibilidade emocional e psicológica. Primeiro, agora a gente vai começar com um alongamento conceitual. O que nós vamos entender então como experiências da nossa mente de modo geral, podem ser pensamentos, memórias e predisposições comportamentais. Agora, as experiências dos sentidos são todas aquelas que de alguma forma elas estão sendo captadas e observadas pelos nossos sentidos em dado momento. A gente pode fazer assim, ó. Pega um objeto qualquer que você tenha aí por perto, por exemplo, eu tenho aqui um relógio. Então, procura perceber o máximo de informações sensoriais captadas pelos seus sentidos sobre esse objeto. No meu caso, o relógio. Você pode perceber a textura, o formato, as formas dele. Isso é a experiência dos sentidos. Já a experiência da mente são aquelas vivências que não vêm diretamente dos sentidos. Ou seja, uma pausa para arrumar cabelo. Você não está sentindo nesse exato momento. E aí vamos fazer assim mais uma vez. Eu vou pedir você para guardar aquele objeto. Vou guardar o meu relógio e vai ficar bem distante, em um local onde eu não posso visualizar ele, de forma que eu não possa notá-lo, captá-lo com nenhum dos meus sentidos. E agora eu vou imaginar ele. Eu vou imaginar a textura, eu vou relembrar das suas formas, das minhas mãos tocando aquele relógio. E veja só, caso você tenha feito isso aí agora, você viu que você pode imaginar, você percebeu que, embora o objeto não esteja mais nas suas mãos, não esteja sendo captado pelos seus sentidos diretos, a experiência da mente ela foi capaz de reproduzir para você aquelas informações, ainda que tenha sido uma narrativa das informações, uma narrativa do formato daquele relógio. E essa experiência ela só foi possível graças a vivências diretas que foram passadas. Eu estive com o relógio, eu toquei o relógio. E sucessões que foram arbitrariamente definidas por um processo de linguagem e aprendizagem, que é um relógio e por aí vai. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre as molduras mentais, mais na frente, em um outro vídeo. Agora o que eu quero que você entenda é que as experiências da mente, então, elas podem ser ilimitadas, elas são fantásticas, mas ao mesmo tempo elas são a nossa fonte de sofrimento. E veja só, dor é diferente de sofrimento. O que vai criar nosso sofrimento é exatamente as experiências da nossa mente. E esse é o primeiro tópico, ponto de partida do nosso entendimento aqui. O que são experiências sensoriais e o que são experiências da mente. Ok, agora a gente vai passar a dividir essas experiências mentais em ideias importantes e experiências indesejadas. As ideias importantes são experiências que a sua vivência produz uma sensação de bem-estar e que são agradáveis de sentir. Quando você realiza comportamentos que aproximam você dessas ideias, geralmente você se sente bem. Eu não sei, se eu fosse exemplificar com o meu modelo agora, eu diria trabalho, bicicleta, natureza e por aí vai. Já as experiências mentais indesejadas ou sofrimento são experiências que geralmente a gente não gostaria de ter, porque elas são desagradáveis de sentir e vivenciar. Diferente das ideias importantes, quanto mais próximo eu estiver dessas experiências indesejadas, pior eu vou me sentir. Quanto mais distante eu estiver, melhor eu vou me sentir.
Exemplo dessas experiências seriam tristeza, medo, fracasso, raiva, sensação de inadequação, rejeição e por aí vai. Então nós vimos até agora a diferenciação do que são experiências sensoriais e o que são experiências da mente. E como as experiências da mente podem ser ideias importantes, coisas desejadas ou experiências indesejadas. Agora, a gente vai passar a diferenciar mais um ponto, mais um passo, que são os comportamentos. Nossos comportamentos, eles podem variar de acordo com a sua função, a sua funcionalidade. É possível, então, que a gente faça a seguinte divisão. 2 grandes funções para os nossos comportamentos. Comportamentos de aproximação e comportamentos de afastamento. Os comportamentos de aproximação são aqueles que tendem a aproximar as pessoas de ideias importantes, dos seus valores, aquilo que Freud chamou lá de agir em busca do prazer. Ou comportamentos do tipo afastando de algo, ou seja, comportamentos que têm a função de afastar, de repelir, de esquivar de experiências mentais indesejadas. Seria como evitar uma dor. E nós agimos no mundo com uma dessas 2 orientações, em busca do prazer ou em fuga da dor. O mesmo comportamento pode ter 2 funções. Ele vai depender do contexto do indivíduo. Por exemplo, eu posso ir numa academia por ter uma função de aproximar da saúde, porque eu tenho como ideia importante isso. Ou então eu posso estar indo numa academia por um medo de perder a minha saúde, ou pelo medo de ganhar peso e por aí vai. A questão é que o comportamento é o mesmo, mas a natureza dele, o que faz com que ele aconteça, o que leva ele a existir, varia. Um em busca de algo importante e o outro eu estou me afastando de uma experiência mental indesejada, fugindo de um desprazer. A partir de agora, então, você já pode começar a olhar para determinado comportamento ou impulso de comportamento com um pouquinho mais de atenção consciente, de cuidado, e vai poder notar quando a sua mente está julgando comportamentos em direção ao prazer, como bons, e afastando você de algo como ruim. Bom e ruim são avaliações que por si só estão a serviço da nossa mente, são julgamentos. Seguir essas avaliações indiscriminadamente pode nos levar a uma coisa que nós chamamos de fusão cognitiva, que a gente também vai ver isso em outro vídeo. Para esse vídeo, nesse momento, o que eu preciso que você entenda são esses 2 pontos. Diferenciar experiências sensoriais de experiências da mente. Identificar a natureza de determinadas experiências da mente, prazer ou desprazer. Então eu vou sugerir para você um treino depois desse nosso breve alongamento conceitual. Eu vou convidar você para responder essas 4 perguntinhas. Você pode preencher no PDF, você pode fazer seu próprio gráfico, a sua matriz com as suas respostas. A primeira delas: o que ou quem é importante para você? O que você sente que pode muitas vezes ser uma barreira para aproximar você do que ou quem é importante para você? Ou, em outras palavras, o que você sente internamente que pode ser classificado como sofrimento? Que estratégias e comportamentos você faz que têm a função de afastar você desse possível sofrimento? Que estratégias e comportamentos você faz que tenham a função de aproximar do que é importante para você? Então você pode pensar e repensar essas questões, colocar as suas respostas no quadrante, no arquivo em PDF que você encontrou no link aqui na descrição. E esse diagrama vai ter a função de ajudar você a anotar cada uma dessas experiências e seus respectivos comportamentos. A partir daí, quando você passa a compreender essas diferenças, essa é a primeira etapa para o nosso processo, porque esse notar, ele está muito vinculado com o contato, com o momento presente, com o que está acontecendo comigo agora, o que eu estou fazendo agora. Discriminar é como diferenciar se essa experiência é dos sentidos ou da mente, ou se esse comportamento é de aproximação ou afastamento. Já escolher se refere a qual ação, qual consciência de qual função ela tem, afastamento
ou aproximação. Se ela está respondendo a uma experiência da minha mente ou dos meus sentidos. Para compreender um pouquinho mais essa diferença, vamos pensar em uma transmissão televisiva de algum esporte. Numa transmissão de um jogo de futebol, por exemplo, tem pelo menos 2 profissionais falando com o telespectador, o narrador e o comentarista. O narrador, ele tem a função de apenas descrever aquilo que está acontecendo. Quando o jogador passa a bola para o outro, quando é falta, gol, ou então ponto, cesta, quanto tempo ainda tem de jogo. Ele descreve o que ele está sentindo, que ele está captando, a experiência do sentido captada pela visão. E por isso, esse é um exemplo da experiência dos sentidos. Já o comentarista é aquele que vai avaliar, criticar, julgar, comentar, comparar um jogador com o outro, vai projetar possíveis mudanças no jogo, vai reclamar ou elogiar determinada estratégia que foi adotada pelo técnico e por aí vai. Tudo isso são características da mente. Então, isso é um exemplo de experiência da mente. Ambas as experiências são vivenciadas por nós o tempo todo. Mas nós temos a tendência de sermos mais comentaristas do que narradores das nossas próprias vidas, julgando ou analisando a todo momento. E um dos objetivos dessa habilidade que nós começamos a praticar com esse vídeo, com esse preenchimento da matriz, é notar essa diferença. Discriminar quando eu estou narrando a minha história ou quando eu estou comentando algo, para então podermos escolher que ação eu vou executar, notar, discriminar e escolher. São 3 as etapas do nosso treino: notar, discriminar e escolher. São 3 as etapas que nós vamos adotar para gerar uma mudança. Isso não vai acontecer do dia para a noite, só com você assistindo esse vídeo, mas com a aplicação, a execução, com o preenchimento dessa matriz a cada momento do seu dia. Então eu vou sugerir que nos próximos dias você pare alguns momentos, olhe para a sua matriz e preencha o seu diagrama a qualquer momento. O objetivo é fazer com que você identifique a serviço de que está determinado comportamento ou sentimento, determinado contexto, enquanto você está ali, experimentando e vivenciando algo, ou simplesmente deixando a vida passar. Então vamos lá, um bom preenchimento da sua matriz e até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Caso você tenha alguma dúvida no preenchimento da sua matriz, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar.